Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a segunda parte da aula sobre epistemologia. E vamos começar. No outro vídeo, nós falamos das fontes do conhecimento. E nós elencamos como fonte do conhecimento a percepção, a memória, a consciência, a razão e o testemunho. Só que tem uma questão. O conhecimento humano, ele não fica parado nessas fontes, né? Nós vemos, nós ouvimos, nós lembramos, nós sentimos, nós raciocinamos, nós escutamos os outros, mas depois de tudo isso nós fazemos algo muito decisivo, que é tirar conclusões. Ou seja, nós inferimos, né? Inferir é passar de uma ou mais crenças para uma outra crença. É quando eu acredito em algo com base em outra coisa que eu já acredito. Por exemplo, eu ouço um barulho forte na cozinha e eu acredito que algo caiu. Daí eu lembro que eu deixei um copo perto da beirada da pia. E daí eu tiro a conclusão de que provavelmente esse copo caiu. Eu não vi o copo cair, mas eu cheguei a essa crença por inferência com base na minha memória. Um outro exemplo. Você manda mensagem para uma pessoa, ela visualiza, ela não responde por horas, e você lembra que vocês discutiram, que ela estava estranha contigo nos últimos dias, e você conclui, olha, talvez ela esteja chateada comigo. Isso também é uma inferência. Mas perceba, a conclusão pode estar certa ou errada. A pessoa pode estar chateada realmente, mas ela pode estar ocupada, pode ter se esquecido, pode ter lido no momento ruim, ou talvez ela tenha respondido mentalmente e nem enviado. A inferência, portanto, ela é inevitável, mas ao mesmo tempo ela é bastante perigosa. É por isso que nessa segunda parte nós devemos discutir algo tão importante. Porque muitos dos nossos erros não começam na nossa percepção. Começa, na verdade, no que nós fazemos com o que nós percebemos. Muitas vezes você vê um dado real, mas você tira uma conclusão distorcida, exagerada, inadequada. Às vezes você ouve uma frase real, mas você interpreta com uma intenção que não estava ali. Às vezes você lembra de um fato real, mas você encaixa nesse fato numa narrativa falsa. Às vezes, a partir de uma informação verdadeira, você acaba distorcendo essa informação para apoiar uma tese que não segue dessa informação, né? E esse é um dos pontos centrais da epistemologia. Não basta ter dados, não basta ter as informações, é preciso saber o que os dados te autorizam a concluir. Vamos pensar num exemplo real. Vamos pensar que você assistiu 3 vídeos no seu Instagram sobre assaltos na sua cidade em uma semana. E a partir disso você conclui, nossa, olha, a cidade está muito perigosa, está bem mais perigosa do que antes. Talvez esteja, mas essa conclusão não vem diretamente dos vídeos que você assistiu. Por quê? Porque os vídeos mostram simplesmente que houve assaltos. Eles não mostram sozinhos a tendência geral de criminalidade, a comparação histórica, a taxa da sua região. Ele não mostra se o algoritmo te entregou mais vídeos desse tipo porque você assistiu e curtiu e enviou para alguém algum deles. Não mostra se houve de fato um aumento real ou um aumento da exposição, né, desses assassinatos. O erro não está necessariamente em se preocupar. O erro está em transformar essa sua amostra, que é pequena, que é emocionalmente forte, que é condicionada pelo algoritmo, em um diagnóstico geral da realidade. Isso é uma inferência fraca. Vamos pensar um outro exemplo. Você toma um remédio e aí você melhora do que você estava sentindo. A sua conclusão pode ser, olha, parei de sentir dor de cabeça porque eu tomei um remédio. Talvez isso tenha ajudado. Mas pode ser que essa melhora da dor de cabeça tenha vindo com o tempo do descanso, de outro tratamento, da sua mudança alimentar, placebo, de uma oscilação natural do seu corpo, de ter tomado água. Enfim, a experiência é real. A sua melhora é real também. Mas a conclusão causal precisa de um pouco mais de cuidado. É por isso que a ciência não é apenas observar as coisas. A ciência é organizar as suas observações para evitar conclusões apressadas e, portanto, errôneas. Vamos definir melhor. Uma inferência tem pelo menos 3 elementos. Primeiro, uma ou mais crenças de partida. A gente chama isso de premissa, razão base ou evidência. Segundo, uma conclusão, ou seja, aquilo que passamos a acreditar a partir dessas bases. Terceiro, uma relação de apoio. A pergunta é, se as premissas realmente sustentam ou não essa conclusão. É que nesse momento, nesse sentido, que muita gente erra, que dá muito erro. Vamos imaginar uma frase. Essa pessoa fez uma previsão econômica e ela errou. Logo, tudo que ela diz é falso. Isso não está correto, porque uma pessoa pode errar uma previsão e acertar outras coisas. O erro enfraquece a confiança, isso é verdade, mas ele não autoriza a descartar tudo dessa pessoa automaticamente. Vamos dizer que outra diz, olha, esse influenciador acertou uma denúncia antes. Logo, tudo que ele publica agora é confiável e devemos seguir.
também não se segue, né? Um acerto anterior aumenta alguma credibilidade, mas não transforma ninguém numa fonte infalível, né? Ou, sei lá, conheço 2 pessoas que fizeram faculdades e estão desempregadas, logo faculdade não serve para nada. Essa generalização apressada ela é um erro, né? Porque, por exemplo, quando você diz, quem faz engenharia vira Uber, né? Essa generalização, ela é absurda, por quê? Porque a sua amostra é pequena. Quantas pessoas que fizeram engenharia você conhece? Quantas pessoas existem no mundo? Quantas pessoas engenheiras são Ubers que você conhece? Quantos Ubers existem? Né? Uberes é ótimo, né? Quantos motoristas de Uber existem? Então veja que a sua amostra é pequena e a sua conclusão é grande demais. E aqui a gente tem que ter uma regra básica. Quanto maior a conclusão, maior deve ser o apoio para sustentar essa conclusão. Se a conclusão é pequena, uma evidência não precisa ser grande. Sei lá, parece que choveu aqui na rua. E você diz afirmando a partir de ver o chão molhado. Tudo bem. Mas se a conclusão é enorme, como todo o sistema educacional fracassou, todos os especialistas estão mentindo, a tecnologia vai destruir a humanidade, a dieta cura qualquer doença, grupo X ou Y é perigoso, essa pessoa nunca me amou. Aí a gente precisa de um pouco mais do que a sua impressão, do que seu exemplo isolado ou a sua emoção sobre o assunto. Vamos distinguir, então, alguns tipos de inferência. Isso aqui é fundamental quando a gente pensa, inclusive, na pesquisa científica e no desenvolvimento da filosofia da ciência. Primeiro, nós temos uma inferência chamada de inferência dedutiva. Na dedução, se as premissas forem verdadeiras e o raciocínio for válido, a conclusão não pode ser falsa, ela tem que ser verdadeira. O exemplo clássico em todos os livretos de filosofia, em todos os dicionários, é: todos os seres humanos são mortais, Sócrates é um ser humano, portanto Sócrates é mortal. Se as 2 primeiras frases forem verdadeiras, essa conclusão tem que ser verdadeira e deve seguir necessariamente. Ou, sei lá, quando você diz, todos os candidatos perderam o prazo do concurso e estão eliminados. Maria perdeu o prazo, logo, Maria está eliminada. Ou, nenhum produto sem registro pode ser vendido legalmente. Este produto não tem registro, logo, este produto não pode ser vendido legalmente. A dedução, ela é forte porque ela preserva a verdade. Se a estrutura é válida e as premissas são verdadeiras, a conclusão está garantida. Mas repare, a dedução depende das premissas. E se a premissa for falsa, a conclusão até pode seguir logicamente, mas a gente não vai ter conhecimento verdadeiro sobre isso. Por exemplo, todos os vídeos virais são verdadeiros. Este vídeo aqui vai bater 10 milhões, ele vai ser viral. Logo, este vídeo é verdadeiro. A estrutura parece organizada? A lógica está certa, mas a premissa é falsa. Então, um argumento pode ser formalmente arrumado e epistemologicamente ruim. O segundo tipo de inferência é a inferência indutiva. Na indução, nós saímos de casos observados para uma conclusão provável, geral ou futura. O clássico é: eu vi muitos cisnes brancos. Concluo que todos os cisnes tendem a ser brancos. Eu usei esse caminho várias vezes e ele foi mais rápido. Concluo que hoje, provavelmente, ele também vai ser mais rápido. Um tratamento funcionou em muitos pacientes e em estudos controlados. Concluímos que ele provavelmente tem eficácia. A indução ela é indispensável, a gente usa ela o tempo todo. Por quê? Porque sem indução a gente não teria uma ciência empírica. Não teríamos planejamento, previsão, aprendizado por experiência. Mas a indução, ela não dá a mesma garantia da dedução. Ela trabalha mais com probabilidade, com padrão, com frequência, com regularidade e com confirmação. Um exemplo simples: todo dia, por anos, o aplicativo do banco funcionou corretamente. Você conclui que amanhã provavelmente funcionará e você deixa para pagar esse boleto amanhã. Mas concorda que não é logicamente impossível que amanhã o sistema caia? E aí o sistema cai e você não paga o boleto e tem que pagar juros quando o sistema voltar? A indução é forte, mas ela é falível. O terceiro tipo de inferência é a inferência pela melhor explicação. Também chamada, em muitos contextos, de abdução. Calma, não estamos falando de alienígenas aqui. Vamos imaginar que você observa um conjunto de sinais e você pergunta: qual hipótese melhor explica isso? Por exemplo, você acorda, você vê a rua molhada, o céu nublado, pessoas com guarda-chuva, cheiro de terra molhada. E você conclui: choveu. Mas você não viu a chuva diretamente. Mas a hipótese choveu explica bem esse conjunto de elementos. Um outro exemplo: um médico observa sintomas, exames e histórico, ele formula uma hipótese diagnóstica, depois testa, confirma e ajusta. Um jornalista vê documentos, horários, transações, versões contraditórias, formula a hipótese de fraude, depois busca a confirmação.
Você nota que um vídeo viral tem cortes estranhos, áudio desincronizado, fonte obscura, ausência de confirmação independente, e você conclui, olha, talvez esteja manipulado ou fora de contexto. Essa inferência não é uma certeza imediata, mas é a busca pela explicação mais plausível. A inferência pela melhor explicação ela é muito útil, mas também ela é muito arriscada. Porque a melhor explicação para mim pode ser apenas a explicação que combina com o meu medo, com o meu desejo ou com a minha visão de mundo. Uma pessoa ciumenta, ela vê atraso na resposta e conclui uma traição. Uma pessoa conspiratória vê coincidência e conclui um plano super secreto. Uma pessoa vaidosa recebe uma crítica e conclui inveja. Uma pessoa insegura vê silêncio e conclui rejeição. A mente humana adora fechar histórias, adora certeza. E às vezes faz isso cedo demais. E aqui, uma coisa é importante. A inferência é o motor do conhecimento. Mas também é o motor de muitas ilusões. Nós não erramos apenas porque nós percebemos mal. Nós erramos porque concluímos mal. E agora, vamos trazer uma distinção que ajuda muito, né? Inferências que geram conhecimento novo e inferências que reforçam algo que nós já acreditávamos. Às vezes a inferência nos dá uma crença nova. Você ouve o barulho na cozinha e conclui que o copo caiu. Você compara documentos e conclui que teve plágio. Você vê sintomas e conclui que precisa procurar ajuda médica. Você analisa dados e conclui que uma política pública teve efeito. Em outros casos, a inferência reforça uma crença que você já tinha. Você já desconfiava que aquela notícia era falsa. Depois encontra a checagem, a fonte original e a data correta. Sua crença fica mais justificada. Você já acreditava que uma pessoa estava sobrecarregada. Depois ela te conta o que ela estava vivendo e sua crença ganha mais apoio. Você já acreditava que uma teoria científica era bem estabelecida. Mas aí depois você entende os estudos, os métodos, os dados, as revisões, e a sua crença deixa de ser apenas a repetição de testemunho e ganha estrutura. O material das nossas conclusões ele é fundamental nesse processo, né? Porque isso gera o que a gente chama de modos de extensão. Inferências podem gerar novas crenças justificadas ou aumentar a justificação das crenças que nós já possuímos. Agora vem uma das ideias mais importantes aqui. Inferência não cria conhecimento do nada. Se eu parto de premissas sem justificação, a minha conclusão não fica magicamente justificada. A inferência é como uma construção. Se os pilares são ruins, o prédio fica ruim. Se a ligação entre pilares e teto é ruim, o prédio também fica ruim. Então existem duas perguntas. Primeiro, as minhas premissas têm boa origem? E segunda, a minha conclusão realmente segue essas premissas? A primeira pergunta diz respeito às condições da sua fonte. E a segunda, às condições de transmissão. Deixa eu traduzir isso aqui. Condições de fonte é de onde vieram minhas premissas. A percepção confiável, a memória estável, o testemunho competente, os dados bem coletados, a consciência bem interpretada, a razão clara. Se as premissas não têm boa base, a inferência começa mal. E as condições de transmissão são, mesmo que as premissas sejam boas, elas apoiam a conclusão. A conclusão, será que não é grande demais? Eu não estou extrapolando os meus dados? Será que não tem alternativas? Eu não estou confundindo correlação com causa? Eu não estou ignorando exceção, usando uma amostra enviesada? Eu não estou pulando etapa? Então, aqui nós temos uma diferença importante. Uma inferência precisa de condições relativas às premissas e também condições relativas à passagem das premissas para a sua conclusão. Começar com o conhecimento não basta se a sua conclusão não for autorizada por eles. Vamos dar um exemplo. Eu tenho a premissa, eu ouvi um barulho alto na rua. Minha conclusão, houve um acidente grave. A premissa pode ser verdadeira, você realmente ouviu o barulho. Mas a conclusão pode não ser autorizada. Poderia ser uma caçamba, um escapamento, uma obra, um trovão, fogos, um portão batendo. A sua fonte é boa, você ouviu mesmo algo. Mas a sua transmissão é fraca. O barulho não basta para concluir um acidente grave. Um outro exemplo. A premissa é uma pessoa de determinado grupo cometeu um crime. A conclusão é pessoas daquele grupo são perigosas. A premissa pode ser verdadeira. A conclusão é injustificada. E aqui é um salto indevido do indivíduo para o grupo. Esse tipo de inferência está na base de muitos preconceitos. Um caso vira regra, uma experiência vira essência e um medo vira teoria social. Outro exemplo. Uma tecnologia nova pode ser usada para manipular imagens. Conclusão, nenhuma imagem serve mais como evidência. Isso também é um exagero.
Isso também é inadequado. O fato de imagens poderem ser manipuladas não significa que todas sejam falsas. Significa que nós precisamos de novos critérios. Fonte, contexto, metadados, confirmação, cadeia de custódia, perícia, consistência. Ou seja, uma boa inferência evita tanto a ingenuidade quanto a sua paranoia. Agora vamos listar alguns erros inferenciais muito comuns, né? Primeiro erro, a generalização apressada. Sei lá, 2 pessoas me trataram mal naquela cidade, logo o povo daquela cidade é grosso. Segundo, a falsa causa. Sei lá, tomei café e tive dor de cabeça, logo o café causou a dor de cabeça. Talvez sim, talvez não. Terceiro é o viés de confirmação. Eu só procuro evidências que confirmam o que eu já acho. Quarto é o falso dilema, né? Ou você concorda comigo ou você é meu inimigo. O quinto é o apelo à popularidade. Todo mundo está dizendo, então é verdade. O sexto é o apelo ao medo. Se você não acreditar nisso agora, algo terrível vai acontecer. O sétimo é o ataque à pessoa. Essa pessoa tem defeitos, então o argumento dela é uma merda. O caráter de alguém pode afetar a credibilidade em alguns casos, mas não substitui a avaliação do argumento, né? Muita gente deixa de ler Heidegger porque ele era nazista. Percebe? A pergunta é, será que Heidegger, por ser nazista, não seria capaz de construir uma fenomenologia? Não vou entrar nessa discussão, tá? Eu, particularmente, eu acredito que esse negócio de separar o autor da obra não funciona muito bem, porque muitas vezes os posicionamentos pessoais interferem, né, a construção do argumento do autor, mas, né, esse equilíbrio nos permite tomar um pouco de cuidado, né? Esses erros, né, eles são tão comuns porque o ser humano não raciocina no vazio. Nós inferimos com emoções, com identidades, com pressões sociais e com interesses. A pergunta não é apenas se esse argumento é válido ou não, mas a gente tem que perguntar por que essa conclusão te atrai tanto? O que você ganha acreditando nisso? O que você perde se isso for falso? Você está usando a razão para descobrir a verdade ou para defender a sua posição? Vamos fazer um exemplo político específico. Vamos imaginar que você vê uma notícia negativa sobre alguém que você não gosta. E aí você acredita imediatamente. Depois você vê uma notícia negativa sobre alguém que você admira. E aí você exige prova, contexto, checagem, perícia, explicação alternativa. O problema não é pedir prova. Inclusive é bom que você peça. O problema é pedir prova só pro que te incomoda e aceitar sem prova nenhuma o que confirma o que você pensa. Isso é uma assimetria epistemológica. Uma pessoa epistemologicamente honesta tenta aplicar critérios parecidos a casos parecidos. Não perfeitamente, porque ninguém consegue fazer isso o tempo todo, né? Mas pelo menos tenta. Se um print contra o meu adversário precisa de checagem, um print contra meu aliado também precisa. Se um relato emocional contra o meu grupo precisa de exame, um relato emocional a favor do meu grupo também precisa. Se as estatísticas servem quando confirmam a minha tese, também devem ser consideradas quando a enfraquecem. Isso é honestidade intelectual. Vamos aplicar isso às relações pessoais. Vamos imaginar que uma pessoa atrasou e você conclui, ela não me respeita. Pode ser. Mas antes pergunte, ela costuma atrasar com todo mundo? Será que houve um imprevisto? Ela avisou? Ela reparou o dano? Ela repete isso apesar de saber que te afeta? Existe um padrão de comportamento ou isso é um episódio? A inferência madura e honesta não nega a possibilidade do desrespeito, mas ela evita transformar uma ocorrência em uma sentença final sem examinar o padrão e o contexto. Isso vale para tudo. Vamos imaginar que alguém fala de um modo seco na sua mensagem e você conclui, essa pessoa está brava comigo. Talvez esteja, mas mensagens não captam tom, expressão, contexto. A pessoa pode estar cansada, pode estar no trabalho, pode escrever de modo direto, pode estar no trânsito, pode estar com pressa. A conclusão tem que ser proporcional ao seu dado. E o que você tem é a resposta. Então veja, nem toda pista é uma prova. Nem toda prova prova tudo. Uma pista aponta, uma prova sustenta. Um conjunto de provas pode justificar uma conclusão, mas uma pista isolada raramente autoriza a certeza. Então vamos voltar, baseado nisso, numa pergunta maior, né? Como que o conhecimento cresce? Ele cresce quando novas crenças são corretamente apoiadas por crenças já justificadas. Eu vejo fumaça e cheiro queimado. Eu concluo que algo está queimando. Eu recebo dados de várias fontes confiáveis. Eu concluo que uma informação é verdadeira. Eu aprendo princípios de lógica. Eu derivo uma conclusão. Eu observo padrões repetidos. Eu formulo uma generalização provável. Eu combino sintomas, exames, histórico. Eu formulo uma hipótese. Mas para o conhecimento crescer bem, precisamos cuidar das raízes das conexões. Lembre, as raízes são as fontes e as conexões são as inferências. Um sistema intelectual saudável não é aquele que nunca erra, né?
O erro acontece, o erro está presente. Mas é aquele que corrige bem as suas inferências. Quando aparece uma nova evidência, revisa. Quando percebe salto, reduz confiança. Quando descobre uma premissa falsa, abandona a sua conclusão. Quando vê a explicação melhor, atualiza a sua hipótese. Isso é humildade epistemológica. Não é relativismo, não é tanto faz. É um compromisso com a verdade acima do orgulho e do ego. Algo que a academia, né, a instituição de pesquisa, precisa muito, muito. E isso não acontece o tempo todo. Quem está aí na vida acadêmica sabe bem disso, né? Então vamos lá, né? O que nós vimos até agora para as inferências? Sempre que você perceber que está concluindo algo, pergunte-se: quais são as minhas premissas? De onde elas vieram? Elas são confiáveis? A conclusão realmente se segue? Existem explicações alternativas? Eu estou generalizando a partir de poucos casos? Eu estou confundindo sequência com causa? Eu estou ignorando dados contrários? A minha emoção está aumentando demais essa minha certeza? Que evidência me faria mudar de ideia? Essa última pergunta, né? Que evidência me faria mudar de ideia? Eu acho que é uma das mais importantes na vida intelectual de todo mundo. O que me faria mudar de ideia? Se a resposta for nada, talvez você não tenha uma crença racional, tá bom? Talvez você tenha uma identidade protegida por argumentos e por um ego do tamanho do universo. Dito isso, a gente pode chegar a um próximo nível. Porque até aqui nós falamos de crenças individuais. Nós falamos de inferências específicas, mas as nossas crenças não vivem isoladas. Elas formam sistemas de crenças, redes, arquiteturas, visões de mundo. Uma crença apoia a outra. Uma lembrança sustenta uma interpretação. Um valor orienta a sua leitura dos fatos. Uma teoria organiza suas experiências. Um grupo reforça o conjunto de crenças. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é a estrutura do nosso conhecimento? Ele se parece com um prédio apoiado em fundamentos ou com uma teia, com uma rede que se sustenta mutuamente? É sobre isso que a gente tem que tratar agora. Então a gente precisa tratar da arquitetura do conhecimento, ou seja, no que as nossas crenças se apoiam, né? Então vamos lá. As crenças, elas estão organizadas num sistema, né? Crença sobre si mesma, sobre os outros, o mundo, política, dinheiro, amor, Deus, ciência, moral, seu passado, seu futuro, sobre o que é possível, o que é perigoso, o que é desejável, o que é vergonhoso, o que é normal. Essas crenças se conectam. Quando uma muda, outras podem estremecer. Vamos imaginar que uma pessoa acredita, sei lá, eu só sou amada quando eu sou útil. Essa crença pode apoiar várias outras. Ou seja, ela pode apoiar a crença de que essa pessoa precisa agradar todo mundo, de que não pode dizer não, que se alguém se irrita com essa pessoa, ela vai ser abandonada, que o valor dela depende do que ela entrega, que descansar é culpa. Perceba, uma crença central organiza um sistema inteiro de crenças. Se ela for questionada, não cai apenas numa frase, né? Cai a arquitetura emocional e intelectual da vida dessa pessoa. Vamos dar um outro exemplo. Vamos imaginar que a pessoa acredita que, sei lá, todas as instituições são corruptas. A partir disso, ela interpreta qualquer notícia oficial como mentira, qualquer especialista como comprado, qualquer correção como manipulação, qualquer ausência de prova como prova de encobrimento. A crença central funciona como um filtro universal. E isso pode tornar esse sistema quase imune às evidências. Por isso, nós precisamos pensar na arquitetura do conhecimento. A pergunta é: minhas crenças, elas têm estrutura saudável? Elas se apoiam bem? Elas formam um castelo de carta, uma bolha, uma narrativa fechada? Como elas se organizam? A filosofia vai formular isso através de um problema clássico, que é o problema da regressão epistêmica. Funciona assim. Você diz: eu sei que P, eu sei que X, eu sei que A. E alguém pergunta: por quê? E você responde: por que que? E a pessoa pergunta: e por que você acredita em quê? E aí você responde: porque R. E ela pergunta: por que R? E assim, por exemplo, até o infinito. Você vai ao alfabeto inteiro e inventa mais letras. Vamos pensar um exemplo cotidiano. Eu sei que essa notícia é verdadeira. Por quê? Porque eu vi um perfil confiável. E por que esse perfil é confiável? Porque ele sempre posta coisas certas. E como você sabe que ele sempre posta coisas certas? Porque as pessoas que eu sigo dizem. E por que você sabe que as pessoas que avaliam bem? Porque eles pensam como eu. E aqui começamos a perceber um problema. A justificação entra num círculo. É o rabo correndo, é o cachorro correndo atrás do rabo. Ou ela pode seguir infinitamente, ou pode parar em algum lugar e ficar se repetindo ciclicamente.
O problema da regressão pergunta, tá, se toda crença precisa ser justificada por outra crença, o que justifica a primeira crença? E aqui nós temos 3 possibilidades básicas, né? Ou uma regressão ao infinito, cada crença depende de outra, que depende de outra, que depende de outra, sem fim. Segunda, a circularidade, a crença A justifica B, B, C, C, A. E a terceira, fundamento. Algumas crenças são justificadas de modo não inferencial e servem como base para outras, né? Então, a gente precisa trabalhar com esse problema, que é o que a gente chama de cadeias inferenciais, né? Então, vamos lá. A regressão, ela pode ser infinita. E ela nos parece inviável enquanto seres humanos, né? Porque se para saber qualquer coisa eu precisasse, né, ter uma cadeia infinita de razões, eu nunca saberia coisa nenhuma. Eu não tenho tempo, não tenho memória, não tenho capacidade, eu não tenho nem consciência para sustentar infinitas justificações. A circularidade também é um problema. Porque, sei lá, vamos imaginar que eu digo que eu acredito nesse líder porque ele sempre diz a verdade. Como que você sabe disso? Né? Ah, porque ele disse. Isso é circular. Ou, esse livro é verdadeiro porque foi inspirado por Deus. Mas como é que você sabe que foi inspirado por Deus? Ah, porque o livro diz. Estamos mordendo o próprio rabo. Aqui a justificativa volta ao ponto de partida. A circularidade pode parecer forte para quem já está dentro desse coletivo de pensamento, dentro desse sistema, mas não convence quem está fora. Então, muitos filósofos defendem alguma forma de fundacionalismo. Fundacionalismo é a ideia de que algumas crenças têm uma justificação básica que não se deriva de outras crenças. Então, ela tem uma causa primeira. Aristóteles, por exemplo, é um cara que defende isso. As crenças funcionam como fundamentos. Não no sentido de serem infalíveis sempre, mas no sentido de não precisarem, em todos os casos, de uma inferência anterior para ser justificada. Vamos dar um exemplo. Eu vejo essa xícara sobre a mesa. Em condições normais, em luz boa, distância adequada, tensão suficiente, ausência de razão para suspeitar de que alguém está fazendo um truque, a minha crença, existe uma xícara sobre a mesa, parece justificada diretamente pela minha percepção. Eu não preciso primeiro provar uma teoria completa da visão. Percebe? Ok. Vou imaginar que eu sinto dor. Minha crença, estou com dor, parece justificada pela própria experiência consciente. Eu lembro que eu tomei café hoje cedo. Se a memória é clara e não tem derrotadores, ela me dá justificação. Ou eu entendo que se todos os ingressos foram vendidos, eu não tenho ingresso. Então eu não entrarei. A razão me dá acesso à relação. Essas crenças podem servir de base para outras, sem precisarem ser justificadas. Só que cuidado, porque o fundacionalismo, ele não precisa ser um dogmatismo. Uma forma ingênua e dogmática diria: as crenças básicas são absolutamente certas, indubitáveis e incorrigíveis. Só que isso na realidade é difícil de sustentar, porque a sua percepção pode falhar, a memória pode falhar, a introspecção pode ser mal interpretada, até raciocínios simples podem ser confundidos por alguma distração, né? Então uma versão mais moderada e talvez mais interessante seria: algumas crenças podem ser justificadas sem inferência, mas isso não as torna infalíveis. Elas têm um grau inicial de justificação que podem ser fortalecidos ou derrotados por outras razões. Vamos dar um exemplo. Eu vejo um amigo meu entrando num prédio e essa percepção me justifica acreditar que ele entrou no prédio. Mas se eu descubro que ele está viajando em outro país, ou que existe uma pessoa muito parecida, ou que era uma imagem gravada, ou que minha crença ou que eu não percebi, ou eu confundi, perceba que minha crença inicial ela vai ser enfraquecida. A crença era justificada? Talvez sim, mas era infalível? Não. E esse é o espírito de um fundacionalismo moderado e equilibrado. Ele preserva a ideia das bases, mas reconhece a sua falibilidade. Um outro modelo, além do fundacionalismo, é o coerentismo. Que palavra bonita, né? Vamos lá, o que é o coerentismo? O coerentismo é a ideia de que uma crença se justifica não por estar apoiada numa base isolada, mas por pertencer a um sistema coerente de crenças. Aqui o conhecimento se parece menos com um edifício e mais com uma rede, com uma teia. Numa teia, os seus fios eles se sustentam mutuamente. Uma crença faz sentido porque combina com muitas coisas. Ela explica, ela é explicada, ela se encaixa, não se contradiz o restante do sistema. Por exemplo, você imagina, você acredita que uma amiga sua está passando por um período muito difícil. Por quê? Não é uma única evidência, é um conjunto. Sei lá,
ela tá te respondido pouco, ela cancelou encontros, ela comentou sobre cansaço, ela mudou o tom das mensagens, você viu ela chorando uma vez ou outra, num contexto em que um choro ali não fazia muito sentido, uma amiga em comum mencionou uma pressão no trabalho, você lembra que ela costuma se isolar quando tá mal. Veja, cada ponto isolado é fraco, mas o conjunto dele forma uma rede coerente, daí vem o termo coerentismo, né? A crença ganha força pela integração. Um outro exemplo é como funcionam as investigações jornalísticas de qualidade. Um documento sugere uma irregularidade, um e-mail confirma uma reunião, uma transferência bancária coincide com a data, uma testemunha relata pressão interna, outra fonte independente confirma, e aí a versão oficial muda 3 vezes, sei lá, não, eu não pedi dinheiro aí para um tal banqueiro que está preso, eu nem sei quem ele é, mas aí depois fala, não, eu pedi, mas foi só por conta do filme, aí depois aparece mensagem de você chamando ele de meu amigão, aí depois aparece, percebe? Então, tá na coerência do conjunto para você concluir que, olha, esse cara tem rabo preso com esse banqueiro presidiário. A ciência também funciona muitas vezes assim. Uma teoria, ela ganha força porque ela explica muitos fenômenos, faz previsões, se conecta com outras teorias, resiste a testes, organiza dados dispersos. Não é apenas um fato, é uma rede de apoio. O coerentismo captura algo importante. As nossas crenças são sociais. Uma crença isolada pode ser fraca. Uma crença integrada a um sistema explicativo forte pode ganhar mais apoio. Mas o coerentismo também tem um problema. Um sistema inteiro pode ser coerente, mas ao mesmo tempo falso. Vamos pensar numa teoria da conspiração super elaborada. Ela pode explicar tudo internamente. Se a evidência a favor é prova, se a evidência contra é encobrimento, se especialistas discordam estão comprados, se não há documentos é porque foram apagados, se alguém abandona o grupo foi manipulado. Se o sistema é coerente no sentido de que tudo se encaixa, ele tem uma sustentação, mas ele pode estar fechado contra a realidade. Isso é o que a gente chama de coerência patológica. Uma obra de ficção também pode ser coerente, né? Você pega um romance, ele tem personagens, histórias, causas, consequências, mapas, línguas, cronologia, continuidade, tudo se encaixa. Mas não é por isso que os eventos ali aconteceram no mundo real. A coerência é necessária, mas talvez não seja suficiente. E essa é uma crítica importante ao coerentismo puro, né? Uma rede de crenças, ela precisa de contato com o mundo. Se a teia não se ancora em percepção, em memória, em testemunho confiável, em razão e experiência, ela pode virar uma bolha muito elegante. Um delírio pode ter estrutura, uma ideologia pode ter respostas para tudo. Uma seita normalmente tem uma coerência interna absurda. Um grupo radical pode reinterpretar qualquer evidência. Tenta conversar com uns malucos aí que bate continência para pneu. Tenta conversar com uns malucos que tá lavando frango com detergente em que a Anvisa disse que tá contaminado. Percebe? A coerência precisa conversar com as fontes. E a partir disso a gente pode então elaborar uma posição equilibrada. O nosso conhecimento parece precisar de duas coisas: bases e coerência. As bases para não flutuar no ar e a coerência para não virar um amontoado desconexo. Percepção, memória, consciência, razão e testemunho dão pontos de apoio. As inferências conectam esses pontos. A coerência organiza o sistema e a revisão crítica impede que o sistema se feche contra as evidências. Vamos usar aqui uma imagem simples. Conhecimento não é apenas um prédio com uma fundação rígida. Também não é apenas uma teia suspensa no ar. Talvez seja mais como uma cidade. Existem terrenos, estruturas, ruas, pontes, redes elétricas, encanamentos, centros, periferias, reformas, demolições, expansões. Algumas partes são mais básicas, outras são construídas depois. Algumas são mais sólidas, outras precisam de manutenção. Algumas ruas conectam tudo, outras crenças antigas atrapalham novas construções. Uma vida intelectual é uma cidade em reforma permanente. E agora pense em você. Quais são as suas crenças fundamentais? Talvez seja, eu preciso ser perfeito para ser amado. As pessoas sempre decepcionam. Dinheiro é segurança. Autoridade sempre mente. A ciência resolve tudo, a ciência não explica o essencial. Minha família sempre está certa, minha família sempre pega no meu pé. Meu grupo é o lado lúcido. Quem discorda de mim é ignorante. Se eu sinto, então é verdadeiro. Se não pode ser medido, não existe. Essas crenças podem funcionar como pilares silenciosos. E aí você não pode, você pode até não falar delas diretamente, mas elas organizam todas as suas interpretações da realidade. E quão equilibrada uma interpretação pode ser a partir de tantas crenças.
A epistemologia, nesse ponto, vira um autoconhecimento intelectual. Não é apenas o que eu acredito, mas quais crenças sustentam outras crenças em mim. Quais são centrais, quais são periféricas, quais são revisáveis, quais eu protejo emocionalmente, quais eu nunca examinei porque vieram cedo demais, quais sobrevivem apenas porque o meu grupo as repete. Isso nos leva a ter que discutir sobre crenças centrais e periféricas. Uma crença periférica é fácil de mudar. Esse restaurante abre às 19. Se você descobre que abre às 18, fechou, é nóis. Uma crença central mexe com muitas outras. Por exemplo, eu sou uma pessoa sem valor. Deus existe, Deus não existe. Democracia é o melhor sistema, a vida tem sentido. As pessoas são basicamente confiáveis, o mundo é perigoso. Minha comunidade está sempre ameaçada. Quando uma crença central é desafiada, a pessoa pode reagir com defesa, raiva, medo, ansiedade, negação. Não porque ela avaliou todas as evidências, mas porque muita coisa depende daquilo. Isso explica por que debates são tão difíceis. Muitas vezes, você pensa que está discutindo uma informação, mas outra pessoa está defendendo uma identidade. E aí como que você resolve? Se você diz que seu dado está errado e ela ouve sua visão de mundo está ameaçada, se você diz essa fonte não é confiável e ela ouve seu grupo é inferior, se você diz vamos revisar essa crença e ela ouve você quer destruir quem eu sou, como que conversa? A epistemologia nos ajuda a perceber que a mudança de crença não é apenas uma operação lógica, ela é também uma operação psicológica e social. Por isso, boas conversas exigem mais do que bons argumentos. Exigem paciência, clareza, respeito, exemplos, tempo e às vezes até segurança emocional para conseguir lidar com isso. Vamos voltar à coerência, né? Coerência não significa apenas não se contradizer. Ela envolve várias coisas. Ela envolve consistência lógica, apoio mútuo, capacidade explicativa, integração com a experiência, ausência de exceções arbitrárias, abertura, revisão, proporção entre evidência e crença. Um exemplo de incoerência prática é, sei lá, uma pessoa diz, eu valorizo o pensamento crítico, mas só consome fontes que confirmem suas crenças. Ela diz, eu sou contra a manipulação, mas compartilho informação duvidosa quando prejudica o adversário. Ela diz, eu acredito em evidência, mas rejeita evidência quando contraria sua preferência. Ela diz, eu respeito a liberdade, mas quer controlar a fala de todos que a incomodam. A epistemologia não é apenas teoria. Ela pode revelar incoerências reais da sua vida. Agora, cuidado contra o erro. As pessoas podem usar coerência para nunca mudar. Elas podem dizer, olha, isso não combina com o que eu acredito, então é falso. Mas às vezes é justamente o sistema que precisa mudar. Se uma nova evidência não combina com as minhas crenças, tem duas possibilidades. Ou a evidência é ruim, ou as minhas crenças precisam ser revisadas. A maturidade está em examinar as duas e tomar a melhor decisão. Vamos a um exemplo científico. Durante muito tempo, algumas teorias pareciam coerentes com o conhecimento disponível. Depois, novos dados surgiram. A ciência avançou não porque desprezou a coerência, mas porque permitiu que a experiência pressionasse o sistema, tensionasse esse sistema. Um bom sistema de crença precisa ser estável o suficiente para orientar, mas flexível o suficiente para aprender. Então, uma mente madura não é uma mente sem estrutura, é uma mente cuja estrutura permite a correção. Vamos falar agora da justificação de segunda ordem, porque até aqui falamos de estar justificado em acreditar, mas existe um nível a mais. Eu posso estar justificado em uma crença sem saber explicar muito bem por quê. Por exemplo, uma criança vê que existe um cachorro no quintal. Ela sabe que tem um cachorro, mas ela não sabe formular uma teoria da percepção. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu saber avaliar as minhas razões. Eu digo, olha, eu acredito nisso porque vem de uma fonte competente, confirmada por dados independentes, coerente com outras informações, aberta à revisão. Esse nível reflexivo fortalece a vida intelectual. Nós não precisamos dele para toda a crença cotidiana, claro. Mas nós precisamos dele quando o assunto é importante, controverso, quando é arriscado, quando gera grande impacto na vida das pessoas. Você não precisa de uma tese de doutorado para acreditar que existe pão na mesa, mas você precisa de mais cuidado para acreditar que um tratamento cura a doença, que a pessoa cometeu um crime, que uma eleição foi fraudada, que uma comunidade é perigosa, que uma decisão financeira é segura, que uma guerra é justa, que uma religião é verdadeira, que a política pública funciona ou não. Quanto maior o impacto, maior a responsabilidade epistêmica que você tem que ter. Vamos aplicar essa arquitetura do conhecimento ao ambiente digital, né? As plataformas, elas não entregam apenas informações, tá? Elas ajudam a construir uma arquitetura de crenças a partir de um processo ideológico. O algoritmo percebe o que prende a sua atenção e ele entrega mais daquilo. Você começa a ver padrões, padrões parecem realidade, a realidade parece confirmar o seu feed e depois de um tempo você não diz, o algoritmo me mostrou muitas postagens sobre isso. Você diz, tá todo mundo falando disso. Tá acontecendo em todo lugar, é óbvio. Só não vê quem não quer.
A sua arquitetura de crença foi treinada por exposição seletiva. Por isso, uma prática epistemológica saudável é diversificar fontes. Não no sentido de dar o mesmo peso para qualquer absurdo, mas no sentido de não deixar que um único ambiente determine o que parece evidente. Leia fontes diferentes, compare versões, procure dados primários quando possível, escute especialistas reais, veja críticas sérias à sua posição, diferencie discordância honesta de manipulação. Vamos examinar o caso das teorias da conspiração de novo. Elas são muito interessantes do ponto de vista epistemológico porque elas costumam combinar 3 elementos. Primeiro, a desconfiança total de fonte externa. Segundo, a coerência interna fechada. E terceiro, a reinterpretação de evidência contrária como a própria confirmação. Isso cria um sistema quase impossível de corrigir. Se aparece prova contra, dizem que foi plantada. Se falta prova a favor, dizem que foi escondida. Se especialistas negam, dizem que faz parte de um esquema. Se alguém pergunta demais, dizem que é ingênuo ou cúmplice. Esse sistema ele tem uma arquitetura, mas é uma arquitetura sem janela nenhuma. Uma boa arquitetura do conhecimento precisa de janela. Janela para experiência, para crítica, para fonte independente, para revisão, para possibilidade de erro. E sem isso, a coerência vira uma prisão. Você se torna escravo de si mesmo. Vamos para um exemplo positivo, né? Uma investigação séria. Imagine um jornalista investigando a corrupção relacionada a um banco aí que financiou um filme. Ela não acredita em qualquer denúncia, também não descarta tudo. Ela reúne documentos, confirma datas, entrevista a fonte, busca independência, cruza informação, procura inconsistência, consulta especialista, dá chance de resposta e cada resposta é pior do que a outra, revisa a hipótese. Aqui a gente tem uma arquitetura epistêmica saudável. Existe fonte, inferência, coerência, checagem, abertura à correção. Um outro exemplo é um diagnóstico médico responsável. Um sintoma isolado raramente basta. Dor de cabeça pode ser estresse, visão, sono, pressão, infecção, algo neurológico, desidratação, medicação. O profissional ele tem que avaliar o padrão, o histórico, o exame físico, sinais associados, exames complementares, probabilidade e risco. O diagnóstico não é um palpite solto, ele é uma rede de justificações. Outro exemplo é o autoconhecimento. Você percebe que sempre que você se sente mal, depois de encontrar certa pessoa. Essa conclusão apressada seria, essa pessoa é tóxica. Talvez seja. Mas uma arquitetura mais cuidadosa pergunta, tá, o que exatamente acontece? Que falas me afetam? Isso ocorre com outras pessoas? Existem padrões de manipulação? Eu consigo colocar limites? A minha reação vem de algo atual ou vem de feridas antigas? Outras pessoas observam o mesmo padrão? É só comigo? O contato me diminui de alguma forma? A conclusão pode até ser a mesma, mas agora ela vem de uma rede bem mais forte de justificação. Isso muda a qualidade da crença. Duas pessoas podem dizer a mesma frase, preciso me afastar. Uma diz por impulso, com base numa interpretação isolada, e outra diz depois de perceber um padrão, tentar conversar, observar a repetição, avaliar danos. A frase é a mesma, a justificação é diferente. A epistemologia nos ensina a olhar para essa diferença invisível. Por fora, duas crenças parecem iguais. Por dentro, uma está bem construída e a outra está pendurada no ar. Agora, vamos resumir 2 grandes modelos, né? O fundacionalismo, né? Que algumas crenças são básicas, apoiadas diretamente na fonte, na razão e tal. E o coerentismo, uma crença justificada por sua integração no sistema coerente de crenças. A visão equilibrada aproveita os dois. Precisamos de pontos de contato com o mundo e precisamos que nossas crenças se organizem de modo coerente. Sem as bases, a coerência vira fantasia. Sem coerência, as bases ficam dispersas. Vamos transformar isso em prática? Para examinar a sua arquitetura de crença, faça 4 perguntas para você mesmo. Primeiro, quais são minhas crenças básicas sobre o meu valor? Segunda, de onde elas vieram? Terceira, como elas se conectam com outras crenças que eu tenho e com as minhas ações? Quarto, o que poderia corrigi-las? São perguntas difíceis. E para levar para terapia, assim, sabe? Então vamos pegar uma coisa mais fácil. Vamos pegar a inteligência artificial. Sei lá, crença 1. A IA vai acabar com todos os empregos. De onde veio? Notícia, medo, dados, experiência, influenciadores? Ou crença 2, a IA é apenas uma ferramenta neutra. De onde veio isso? Do marketing? Do otimismo? Da experiência pessoal? Ou, sei lá, a IA não sabe nada, só repete padrões. De onde veio isso? De crítica técnica, de frustração, de erro? Então perceba, a posição madura provavelmente exige uma arquitetura mais complexa. A IA pode automatizar tarefa, pode criar novas funções, pode concentrar poder, pode democratizar ferramentas, pode errar, pode auxiliar a pesquisa, pode amplificar a desinformação, pode ser regulada melhor ou pior. Seu impacto depende de contexto econômico, político, educacional, do comando que você dá. Ou seja, quanto melhor a arquitetura, menos slogan. Porque slogans são crenças compactadas demais, servem para mobilizar,
mas raramente para conhecer. Agora vamos aplicar isso a um tema moral. Alguém diz que roubar é errado. Essa crença pode estar apoiada em várias bases, né? Dano à vítima, direito à propriedade, regra social, mandamento religioso, contrato social, consequência ruim, virtude de caráter, empatia, sei lá. E aí surge a pergunta: e o crime famélico? E quando você rouba comida para não morrer de fome? Essa pergunta vai testar sua arquitetura. Porque se a pessoa responde apenas com rigidez, talvez não tenha examinado exceções. Se relativiza tudo, talvez perca o princípio. Uma arquitetura moral madura precisa lidar com regra, exceção, contexto, dano, intenção e consequência. É por isso que mais adiante, quando a gente falar, né, de conhecimento moral, essa estrutura vai ser importante. Porque crenças morais não são apenas emoções, mas também não são simples medições físicas. Elas envolvem razão, experiência, testemunho, tradição, empatia, coerência, reflexão. Percebe? Vamos voltar aqui num ponto central. O conhecimento ele não é uma pedra isolada, ele é uma estrutura viva. Começa em fontes, cresce por inferência, organiza-se em sistemas, enfrenta a revisão, resiste ou cede diante de objeções, né? Pode se fortalecer, pode se deformar. A pergunta, como você sabe, pode ser simples ou profunda. Ela é simples quando você pergunta, como você sabe que você choveu? Ah, porque eu vi rua molhada. Ou profunda, como você sabe que sua visão de mundo é confiável? Aí a gente precisa examinar as fontes, as inferências, a coerência, etc, etc. Muita gente quer discutir conclusão sem examinar a arquitetura. Mas as conclusões são frutos. E para entender o fruto, precisamos olhar para a árvore. As raízes da árvore são as fontes. O tronco são as crenças centrais. Os galhos, as inferências. As folhas são opiniões específicas. E os frutos são as ações, decisões e julgamentos. Se a raiz está contaminada, os frutos sofrem. Se o tronco é torto, os galhos se organizam mal. Se os galhos crescem sem poda, a árvore perde forma. Essa imagem é útil para fechar essa ideia de que uma mente ela não é apenas um depósito de informações. Ela é uma arquitetura de confiança, inferência e revisão. E eu acho que agora a gente está pronto para ir para a próxima grande questão. Nós vimos até aqui de onde o conhecimento pode vir, como ele cresce, como ele se organiza, mas ainda não respondemos completamente o que é o conhecimento. Será que o conhecimento é simplesmente uma crença verdadeira e justificada? Me parece que sim, mas existem problemas. Alguns desses problemas são tão fortes que obrigaram a epistemologia contemporânea a refinar profundamente a análise do conhecimento. Imagina uma pessoa que acredita em algo verdadeiro. Tem a justificativa, aparentemente boa, mas acerta por sorte. Ela sabe? Essa pergunta nos levará a um problema que a gente vai discutir mais para frente, né? Quando a gente analisar o conhecimento. Crença, verdade, justificação, sorte. Porque a pergunta fica mais afiada. Quando uma crença verdadeira e bem justificada ainda pode não ser o conhecimento? Então, a gente precisa discutir isso para entender o que é o conhecimento. Vamos lá. Quando eu digo, eu sei que algo é verdade, o que exatamente eu estou dizendo? Uma primeira resposta parece muito natural. Conhecer até uma crença verdadeira, justificada. Vamos chamar isso de modelo clássico, né? Conhecimento é igual crença, mais verdade, mais justificação. Parece bom. Eu sei que está chovendo, então eu acredito que está chovendo. Se eu sei que está chovendo, então é verdade que está chovendo. Se eu sei que está chovendo, minha crença não é um chute. Eu tenho alguma boa razão para acreditar. Então o conhecimento parece exigir essas três coisas, né? Crença, verdade e justificação. Mas vamos examinar uma por uma. Primeira crença. Eu não posso saber que está chovendo se eu nem acredito que está chovendo. Pode haver um sentido estranho em que alguém diz, eu sabia, mas não acreditava. Mas no geral isso quer dizer algo como, eu tinha sinais, eu suspeitava, eu deveria ter acreditado, uma parte de mim percebia. Mas conhecimento e sentido forte envolve mais do que tomar algo como verdadeiro. Se eu realmente não acredito, como é que eu posso dizer que eu sei? Segundo é a verdade. Eu posso acreditar em algo falso. Posso acreditar com sinceridade, com emoção, com convicção. Posso até ter alguma razão para acreditar, mas se é falso, não é conhecimento. Se eu digo, eu sabia que a reunião era hoje, e depois descubro que a reunião é amanhã, o mais correto é, eu pensei que sabia, eu acreditava, eu estava convencido, eu me enganei. A verdade é uma condição do conhecimento. O conhecimento não é apenas o estado psicológico, ele precisa tocar a realidade. E o terceiro é a justificação. Imagina que a pessoa diz que vai chover amanhã, 4h37 da tarde. E aí você pergunta, como você sabe? Ela fala, não sei. Falei qualquer coisa. No dia seguinte chove mesmo nesse horário.
Ela tinha uma crença, a crença era verdadeira, mas ela sabia? Não. Ela acertou por sorte. E esse exemplo mostra que crença verdadeira não basta. A gente precisa de uma conexão adequada entre crença e verdade. E a gente chama essa conexão em linguagem ampla de justificação. Então, até aqui, esse modelo parece forte. Conhecimento é crença verdadeira e justificada. Mas agora começa o problema. Será que essas 3 condições são suficientes? Será que toda crença verdadeira e justificada é conhecimento? A resposta que abalou toda a epistemologia contemporânea foi: talvez não. Vamos começar com um exemplo simples. Imagine que tem um relógio na parede, você olha e está lá marcando 14 horas. E você acredita, são 14 horas. De fato, são 14 horas. Você tem uma justificativa, você olhou para o relógio, normalmente funciona. Então temos 3 coisas. Você acredita, é verdade o horário, e você tem razão para acreditar. Mas agora imagine que o relógio está parado há 12 horas exatas. Por coincidência, você olhou exatamente no momento em que a hora real voltou a coincidir com a hora marcada. Você acertou? Acertou. Mas você sabia? A maioria de nós diria não. Por quê? Porque sua crença verdadeira dependeu demais da sorte. Você tinha uma justificativa aparente, a crença era verdadeira, mas a ligação entre razão e a verdade estava defeituosa. O relógio não estava indicando a hora porque funcionava. Ele indicava a hora por conta de um acidente. Esse é um ponto crucial. Conhecimento não é apenas acertar, é acertar de um modo não acidental. Vamos imaginar que você veja uma notícia num perfil que costuma ser confiável. Sei lá, ministro renuncia essa manhã. Você acredita? A notícia é verdadeira. Mas depois descobre que aquele perfil foi hackeado e publicou informação antes, por chute, sem fonte nenhuma. E, por coincidência, o ministro realmente renuncia. Se tinha uma crença verdadeira, talvez até tivesse alguma razão inicial para confiar no perfil. Mas a verdade da crença não veio da confiabilidade daquela publicação específica. Foi sorte. Você sabia? Provavelmente não. Né? Quando você recebe uma mensagem que seu voo atrasou, a mensagem parece vir da companhia aérea, você acredita, o voo realmente atrasou, mas depois que a mensagem chega, você percebe que ela é golpe, enviada automaticamente para várias pessoas, não tem relação com o seu voo. O voo atrasou por coincidência. A crença era verdadeira, mas você não tinha conhecimento. Esses exemplos, eles mostram uma coisa importantíssima. A justificação precisa ser do tipo certo. Não basta ver uma razão qualquer, não basta a crença ser verdadeira. É preciso que a crença verdadeira esteja adequadamente conectada com aquilo que a torna verdadeira. E esse problema ficou famoso na filosofia por meio de casos associados a um maluco chamado Edmund Gettier. Esses casos, eles mostram que a crença verdadeira justificada pode não ser conhecimento quando a verdade é alcançada por sorte ou por uma rota epistêmica defeituosa, né? Então, é importante nisso para a gente analisar essas questões. Vamos construir um exemplo, né, com a linguagem cotidiana. Imagine que, sei lá, Ana e Bruno estão concorrendo para uma vaga de emprego. Ana tem fortes evidências de que Bruno será contratado. O diretor disse que Bruno era o favorito, Bruno recebeu elogios, Bruno foi chamado para uma conversa final e ele é homem. Todo mundo no setor comenta que a vaga será dele. Ana também sabe que Bruno tem um chaveiro vermelho na mochila, então Ana acredita. A pessoa que será contratada tem um chaveiro na mochila. Ela acredita nisso porque acha que Bruno será contratado e sabe que Bruno tem um chaveiro. Mas no fim, quem é contratado é a própria Ana. E sem lembrar, a Ana também tem um chaveiro vermelho na bolsa. Então a frase, a pessoa que será contratada tem um chaveiro vermelho, é verdadeira. Ana acreditava nela. Ana tinha justificativa, mas a justificativa passava por uma crença falsa, a de que Bruno seria contratado. A conclusão saiu verdadeira por acidente. Ana sabia que a pessoa teria um chaveiro? Parece que não. Esse exemplo mostra como que a verdade pode aparecer no fim do caminho, mas o caminho o caminho pode estar epistemicamente quebrado. É como chegar a um endereço certo seguindo um mapa errado. Por uma coincidência absurda, você chegou. Mas não porque o mapa te guiou corretamente, não porque você seguiu o caminho correto. Vamos pensar num exemplo de internet, né? A pessoa vê uma publicação dizendo que tal empresa vai falir amanhã, né? A publicação apresenta documento falso, print, uma fonte inventada, a pessoa acredita, e no dia seguinte a empresa realmente anuncia que faliu. Mas por motivos completamente diferentes, né? Que não tinha nenhuma relação com os documentos e tal. A crença era verdadeira, era justificada, mas a justificação dependia de falsidades. Ela sabia? Não. Ela acertou por uma rota ruim. Isso é fundamental para a vida prática porque nem toda crença verdadeira é conhecimento. Nem toda crença com aparência de justificação é conhecimento. Nem todo acerto merece confiança futura. Às vezes a pessoa acerta uma vez por sorte e passa a ser considerada especialista, né? E a gente tem 1000 exemplos disso. 1000 exemplos disso. A pessoa pode
repetir previsões, enfim. O fato é, acertar não prova que você sabia. Pode provar apenas que dessa vez a realidade passou perto do seu palpite. E o que a gente aprende com esses casos, né? A gente aprende que o conhecimento precisa escapar da sorte. A sorte epistêmica é quando minha crença é verdadeira, mas poderia facilmente ter sido falsa nas mesmas condições. Eu acertei, mas não de maneira segura. A verdade entrou pela porta dos fundos. A justificativa não estava realmente conectada ao fato, né? E aí, esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Porque a gente pode até chegar em respostas verdadeiras, mas na mesma condição, pelo mesmo processo, poderia muito bem ser falso. Isso diz que o conhecimento, ele exige não apenas a verdade e a justificação, mas alguma segurança contra o erro em alternativas relevantes. Vamos pensar nas deepfake, né? Você vê um vídeo de uma pessoa pública confessando um crime. O vídeo parece real, você acredita. Por coincidência, essa pessoa realmente cometeu aquele crime, mas o vídeo era falso. Você sabia que ela cometeu o crime? Não por conta do vídeo. Você tinha uma crença verdadeira, mas a evidência específica era enganosa. A verdade da conclusão não salva essa má qualidade da rota. Então a análise do conhecimento precisa lidar com isso. O conhecimento precisa envolver crença, verdade, justificação e uma relação apropriada entre a justificação e a verdade. Talvez uma justificação não derrotada, uma origem confiável, uma crença formada por um processo adequado. Talvez uma crença sensível a alternativas relevantes. Talvez uma combinação disso tudo, né? E aí, para a gente entender isso, a gente precisa falar dos derrotadores. Um derrotador é uma informação que enfraquece, anula ou destrói a justificação de uma crença, né? Você acredita que seu amigo está em casa porque viu o carro dele na garagem, essa é uma razão, mas então recebe uma mensagem dele dizendo, emprestei meu carro pro meu irmão, velho, tô viajando. Essa nova informação derrota a sua justificação inicial. Você já não pode continuar dizendo com a mesma segurança que ele está em casa. Percebe? Então, derrotadores, eles são essenciais porque eles mostram que a justificação é dinâmica. Uma crença pode ser justificada às 10, ela pode deixar de ser justificada às 11. Não porque a lógica mudou, mas porque novas informações apareceram. Isso vale para relações também. Você acredita que alguém esqueceu seu aniversário sem má intenção nenhuma. Depois descobre mensagens em que a pessoa dizia que faria isso para te ferir. A nova informação muda a estrutura da justificação. Ou o contrário, você acredita que alguém te ignorou por desprezo e depois descobre que a pessoa estava no hospital, sem acesso ao celular. A crença inicial é derrotada. A maturidade epistemológica não é apenas formar a crença, é saber revisar a crença quando surgem derrotadores, né? E aí a gente precisa, então, tratar uma confusão que é comum e é importante. Conhecimento exige uma certeza absoluta? Muita gente pensa que se existe qualquer possibilidade de erro, então não há conhecimento. Mas isso tornaria o conhecimento impossível, né? Você sabe que sua casa ainda está no lugar? Sim. Mas é logicamente possível que ela tenha sido destruída 5 minutos atrás enquanto você saía para comprar pão. Você sabe que seu nome é seu nome? Sim. Mas é logicamente possível imaginar cenários de troca de identidade, manipulação de documentos falsos, e você percebe que trocaram lá no cartório. Se a gente exigir a exclusão de toda a possibilidade imaginável de erro, quase nada contará com conhecimento. Então a gente precisa distinguir conhecimento de certeza absoluta. Saber não é sempre uma certeza infalível, né? Eu posso saber muitas coisas de modo falível. Eu sei que existe uma cadeira aqui onde eu estou sentado. Eu sei que eu conversei com meus amigos ontem. Eu sei que uma água ferve em certas condições. E por aí vai. Esses conhecimentos, eles podem ter graus diferentes de segurança, mas não precisam ser certezas metafísicas absolutas. A vida humana opera com conhecimento falível. Isso não é um defeito, é uma condição humana. O problema não é admitir a falibilidade. O problema é usar a falibilidade para cair em um relativismo total. Eu posso estar errado não significa que qualquer opinião vale igual. Significa que a minha crença deve ser proporcional à força das razões e aberta à revisão. Portanto, a falibilidade, ela não destrói o conhecimento, ela destrói a arrogância. Então perceba, até aqui nós vimos que o conhecimento exige verdade, exige crença, exige algum tipo de justificação, mas também exige que o acerto não seja meramente acidental. Agora a gente precisa de uma resposta importante para isso, que é a ideia da confiabilidade. Ou seja, quais são os processos que produzem a verdade. Mas isso aqui está ficando mais longo do que eu imaginei. Eu achei, sinceramente, que não ficaria tão longo assim. Então eu acho que eu vou parar por aqui. Minha garganta já está ficando afetada. E eu trago aqui uma parte 3 logo. Então, muito obrigado e até!